Olá, amigos, amigas, alunos, estudantes do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez com mais um tema interessante, um tema gostoso de se falar, que é a Revolução Russa. Então nós vamos conhecer, nesses breves momentos aqui, algumas peculiaridades, alguns fatos, alguns contextos da Revolução Russa. A Revolução Russa, ela aconteceu em 1917, mas nós precisamos entender a Rússia antes desse período para que nós consigamos chegar à Revolução de uma maneira mais clara. Como era a Rússia antes da Revolução? A Rússia era uma monarquia absolutista, o czar ou os czares comandavam a Rússia. E a Rússia é um grande país, era um país super populoso para a época, tinha cerca de 150 mil habitantes ou um pouquinho mais de habitantes nesse período, e vivia uma constante tensão social no campo. Por quê? A Rússia não havia se modernizado. No campo, a produção estava muito aquém da necessidade por falta de novas técnicas, por falta de tecnologias do campo. As indústrias também estavam sucateadas, então havia uma crise profunda, tanto no campo quanto na cidade. A própria nobreza, ela vivia sob o jugo do czar, o imperador, né? Ele controlava o ensino, ele controlava a imprensa, ele controlava os tribunais, e o país era um país desindustrializado. Havia muita fome, muito desemprego, e este é um cenário típico dos países que passaram por revolução. Se nós analisarmos ali a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial, ela tem o mesmo cenário e o mesmo contexto da Rússia. Um país com muita miséria, um país com problemas econômicos, um problema financeiro, com problema político. Era assim que a Rússia se encontrava. A oposição era severamente punida. Apesar da perseguição contra a oposição, ela crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, que se dividiu em dois, entre os bolcheviques, que significa a maioria, e o mencheviques, que significa as minorias. Então, o partido ele se dividiu entre bolchevique e menchevique. Os opositores, eles eram presos e exilados na Sibéria, um dos lugares mais frios do planeta. Antes da Revolução de 1917, em 1905, um grupo de operários se mobilizaram para fazer uma manifestação lá em frente ao Palácio de São Petersburgo, para reivindicar melhorias, para reivindicar uma série de direitos. E a guarda do palácio, a guarda do czar, eles abriram fogo contra a multidão. E esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Morreu muitos operários ali, a mando do próprio czar. Os soldados reagiram, e isso foi o estopim, para que a sociedade ali se unisse cada vez mais em torno de uma revolução que viria alguns anos depois. Então, a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu de 1914 a 1918. E a Rússia, ela lutou do lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha. Olha só que situação a Rússia se encontrava: decadente, com problema econômico, com problema político, problema financeiro, revolta social e uma guerra mundial no meio. Então, a Rússia, ao mesmo tempo que estava combatendo ali a guerra, estava combatendo as rebeliões internas, e o movimento ali dos comunistas. Então, com várias derrotas do exército russo,
que já estava enfraquecido, a crise piorou. O movimento revolucionário de março de 1917 foi deflagrado, forçando a abdicação do czar Nicolau II. E aí instaura-se o governo provisório. Após a abdicação, forma-se o governo provisório que concede anistia aos opositores. Nessa concessão de anistia, aqueles que estavam exilados voltaram. No caso, o líder da oposição, Lenin, voltou. O lema defendido pela oposição, os que eram contrários ali, o czar, era paz, terra e pão. No dia 25 de outubro, sob a liderança de Lenin, os camponeses, eles tomaram o poder. Distribuíram terras, estatizaram bancos, indústrias, estradas de ferro, enfim, foi o governo, com isso, com a chegada de Lenin do poder, ele faz todas essas mudanças e tira a Rússia da guerra. Então, os 4 primeiros anos foram marcados por uma profunda guerra civil. Para evitar a tentativa da volta do czar, tanto o czar como sua família foram fuzilados para acabar com toda a possibilidade de um dia a monarquia voltar na Rússia. Então, qual foi a conclusão da Revolução? Em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924 morre Lenin. Assume o poder o terrível Stalin, que governa a União Soviética sob mãos de ferro. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passam a existir após a chegada dos comunistas no poder, que reuniram uma série de outras regiões e de países ali e formaram um só bloco, o Bloco Soviético. Então, como era a Era Soviética? Ou como foi o fim da Era Soviética? Sob a liderança de Mikhail Gorbachev, o Partido Comunista Soviético, em 1991, Gorbachev, ele renuncia ao cargo e reconhece o fracasso das reformas e da República Soviética. Um fato interessante sobre a Revolução, sobre os comunistas chegarem ao poder ali, anterior a isso, no período dos czares, um personagem se destaca. Eu quero falar de Grigor Rasputin. Quem era Rasputin? Ele era uma espécie de mago, era uma espécie de líder espiritual. E ele é um personagem muito intrigante, porque ele conseguiu adquirir a confiança da czarina, da mulher do czar, da mulher do imperador. E por ter um filho hemofílico, o czar e a czarina, e Rasputin, ele usava técnicas de hipnotismo, então ele conseguia controlar a crise do filho do czar. E ele tinha um grande prestígio no palácio, ele era uma espécie de guru, ele era uma espécie de líder religioso da família. E uma série de coisas instigantes acontece. Ele mandava e desmandava na casa real. E isso gerava uma série de ciúmes, muita gente ali em volta do czar que não gostava dele. Então tentaram matá-lo envenenado, só que ele não morreu. Tentaram matá-lo a facadas, ele não morreu. E por fim, ele foi colocado num saco e jogado nas águas frias do rio. Então esse personagem, ele é intrigante, porque até hoje se fala sobre a influência dele na família real. Então, nesse contexto é que surgiu a República Socialista Soviética, a partir de uma série de crises, a partir de um Estado que não se modernizava, de um Estado que estava falido, sem industrialização, sem tecnologia no campo, a produção era arcaica, o país ali com um desemprego enorme. Os operários, então, eles se organizam em 1905, fazem um protesto,
desse protesto gera uma série de violências que vai desencadear que em 1917 Lenin chega ao poder para implantar o comunismo e 4 anos depois Stalin. Eu falei para vocês que Stalin governou com mãos de ferro. Por quê? Ele era cruel, ele era sanguinário e para implantar as suas ideias e para submeter ali os opositores ali a aceitarem o comunismo, ele matou mais de 20 milhões de pessoas. Só que nós devemos analisar as circunstâncias de maneira legítima ou de maneira honesta. A Rússia não ficou ruim com o comunismo. A Rússia já estava ruim com o czarismo. Já estava uma miséria total. Com a implantação do comunismo, até que por um tempo alguma coisa melhorou, mas depois houve um retrocesso novamente. Então, não foi o comunismo que destruiu a Rússia, ela já estava destruída antes do comunismo. O comunismo foi uma tentativa de melhorar as coisas ali, tá? Então, fica aqui essa dica para você. Logo mais estarei gravando outros vídeos com temas relevantes e um abraço a todos.